Ok, página 778. 768, não? Não, 778, não? Eu vi 778, talvez eu tenha visto errado. É, 768 deve ser, então. É isso, 768. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Página 768, capítulo 139. Vamos primeiro... vamos fazer o seguinte, para a gente ser um pouco mais objetivo, aí a gente gasta menos tempo na história. Todo mundo conhece a história de Hanukkah? Não? Historicamente, Hanukkah ele aconteceu pela guerra entre os gregos e os Yehudim. Só que os gregos não eram bem gregos, porque os gregos nessa época eram o Império Greco-Sírio. Então o Império Romano ele tinha dominado, o Império Grego tinha dominado os romanos eram bárbaros que se tornaram parte do Império Grego. E que se expandiu para os otomanos, que eram os árabes. Com essa expansão, o Império Grego ele se expandiu. O Império Romano, Greco-Romano, se tornou Greco-Sírio, porque a cultura era grega, mas tinha se expandido para os povos siríacos, que falavam basicamente árabe ou aramaico. Ok, então o Império Romano e o Império Grego eles tinham se expandido a tal ponto de dominarem todos os povos daquela região oriental. Tá? Só tinha um problema. Eles tinham dominado um pequeno grupo chamado judeus, os Yehudim. Aí que entra a nossa historinha. O que acaba acontecendo? Nessa dominação que eles fazem, eles dominam o povo de maneira econômica e acercam o povo de maneira cultural. Não cultural, mas de maneira territorial. Ou seja, eles dominam financeiramente, dominam de forma bélica, eles dominam o território. Então eles fazem um domínio em relação ao povo. Eles rodeiam o povo ao ponto de dominarem ele. Mas, culturalmente, qual era a ideia dos helenistas? Os helenistas, em geral, a ideia é um domínio que seja um domínio que eu possa ter uma simbiose de crença e cultura, ou seja, eu posso donar conhecimento e receber conhecimento. Então, essa simbiose, essa troca que tem de conhecimento, era a ideia dos romanos. Tanto é que Alexandre o Grande, qual era a grande causa de Alexandre o Grande? Invadir todos os povos, dominá-los, mas não só dominá-los, pegar o que eles tinham de conhecimento e dar conhecimento dos gregos. Por quê? Para os gregos eles eram sábios, entendidos, eram pessoas muito bem estruturadas, porém, os outros povos eles eram chamados de quê? Bárbaros. Por quê? Embora o povo tenha conhecimento, tenha cultura, para a cultura grega, aquilo era bárbaro. Né? Era essa a ideia dos gregos. Quando você vai falar de todos os povos antigos para a cultura helenista, né, você vê em livros de filosofia e outros lugares, todos os outros povos, fora os helênicos, eles eram chamados de bárbaros. Tanto que se você for por um historiador comum, um historiador com visão ocidental, como é que ele vai tratar as pessoas? Não existia escola antes de quê? Antes da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, com os jesuítas, formaram as primeiras escolas. Isso é uma mentira do ponto de vista global. Porém, do ponto de vista helênico, isso é uma verdade. Porque antes, a escola era transmitida oralmente. Se você for olhar pela história secular, helênica, que hoje é que manda no mundo, o ponto de vista é que até a Idade Média as pessoas eram o quê? Ignorantes. Não sabiam nem ler, nem escrever, eram analfabetas. Isso era uma verdade para a cultura judaica? Não. Porque a cultura judaica era uma transmissão oral de pai para filho e todos tinham que, para ter religião, tinha que ter leitura, tinha que aprender a ler e a escrever. Então, a maioria do povo judeu sabia ler e escrever. Se não na língua hebraica, na língua aramaica, que era uma língua mais popular até certo período do tempo, da história. Depois não, depois de um tempo, se tornou uma língua mais, digamos assim, mais top, onde as pessoas de maior conhecimento que tinham e o povão ficava com o hebraico, tá? Pelo menos para reza, que era uma coisa mais popular. O Talmud, ele era um texto muito mais
baseado no aramaico do que o hebraico, por isso que ele era das pessoas que detinham maior conhecimento. Então trocou, inverteu um pouco em determinado período da história do povo judeu. Mas o povo judeu, culturalmente, é aquele que tem acesso a livros, e quando os populares não sabiam ler e escrever, havia uma coisa chamada Hazará, que era quando havia a repetição do texto para que os leigos pudessem ter acesso ao texto em determinado momento da história. Então, só para a gente ver que há uma divergência quanto ao ponto de vista histórico. Eu gosto muito, sou muito inscrito em canais do YouTube de história, de pessoas que estudam história, a maioria ateus. E alguns deles cometem muitos erros de ponto de vista helênico. Por exemplo, eu chego a comentar, por exemplo, a história do Daniel Karamuru. Acho que é Karamuru o nome que se fala. O Karamandu, agora não me lembro. O Daniel, ele é um filósofo indígena que ele disserta acerca do que vem a ser o conhecimento. Eles falam o seguinte, como assim? Eles dizem que o povo indígena é um povo indouto, é um povo sem conhecimento? Calma lá. Eles dizem que a gente precisa da cultura ocidental para que nós possamos ser pessoas... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Civilizada. Civilizada? Ele fala, não. A gente não tem mendigo. A gente não tem miséria. A gente não tem gente passando fome. Vocês que têm que aprender com a gente. Então, ele é filósofo, estudou filosofia em várias faculdades, ele fez algumas faculdades, ele é indígena, ele não defende a ideia de que o índio, ele precisa do indígena, ele nem gosta da palavra índio, que segundo ele é uma palavra discriminatória. Indígena é a melhor palavra, porque índio tem aquela coisa do selvagem e tal, aquela ideia já formada, então ele até defende que a gente tenha que usar uma outra palavra. Mas ele disserta justamente acerca disso. A gente não precisa da cultura de vocês precisam aprender da gente. Aprender que a gente precisa ter uma ligação com a natureza, a gente precisa ter uma troca, a gente precisa ter um outro aspecto de ver a coisa. A mesma coisa entra no ponto do judaísmo. Na época de Hanukkah, os helenistas queriam impor a sua cultura. E os judeus, qual a maior fonte de perseguição dos judeus no mundo todo, no período todo da história? É que todos os povos quiseram dominá-lo acerca de cultura, e o povo judeu não pode ser aculturado. Pelo menos esse deve ser o ponto principal. Se ele está nos Estados Unidos, ele vive como judeu. Se ele está no Brasil, ele vive como judeu. Se ele está na Europa, ele vive... Na China, vive como judeu. Em qualquer lugar do mundo, ele vive como judeu. Muitos Yehudim querem trabalhar na reforma judaica. Como assim? A gente faz uma reforma, a gente melhora o judaísmo para que ele possa estar de acordo com a vanguarda, de acordo com o novo aspecto de vida da modernidade. O que é isso? Eu estou sendo... a gente fala muito essa palavra, só que eu esqueci. Hoje eu estou muito esquecido. O reformismo é uma espécie de... A palavra não é essa. Aculturação é uma boa palavra, mas se usa muito... Não. Então deixa pra lá, a gente vai lembrar essa palavra depois de um tempo. Rabino, perdão, cortar. Mas então o senhor é contra completamente esse modo de vida judaico globalizado, esse judaico moderno? Sim. Não que eu seja contra a modernidade. O judeu, em todo aspecto do mundo, ele foi modernizado. Ele sempre procurou tecnologia, novas formas de interpretação, sempre com novos ramim, falando coisas novas, usando tecnologia. O judaísmo não é contra a inovação e tecnologia. O judaísmo é contra a assimilação, lembrei a palavra. Assimilação. O que é assimilação? É você achar que o modo de cultura e de vida atual de outro povo tem que ser padrão para que você possa se adequar a ele. É a mesma coisa que acontece com os indígenas e também com os chineses e os japoneses. Os orientais de outros povos, eles estão vendo qual é o código do Talmud para se manter uma cultura viva. Por quê? Quando o chinês, o japonês, ele vai para outro país e depois tem a segunda, terceira geração, ele perde quase que absolutamente toda a sua cultura. Ele perde toda a sua cultura milenar. É uma cultura milenar que não morreu há muitos anos. E o judeu não, ele permanece com a sua cultura milenar. Todos os outros movimentos judaicos modernos de aculturação nada mais são como níveis, eu não estou falando que eles são assimilados. Eu estou dizendo que são níveis de assimilação. Por exemplo, um judeu que encara o seu nome secular, que é uma forma de defesa contra xenofobia,
esquece que ele tem um nome mais importante, que é o nome hebreu, que é o nome que ele usa na sinagoga, que é o nome que ele usa para fazer aliá, se ele esquece que esse é o seu verdadeiro nome, se ele fala... Uma vez um Eudi virou pro outro e falou o seguinte, olha, me diz qual é o seu nome. Aí o Eudi respondeu com o nome dele e falou assim, não, tô falando o seu nome não, o seu nome de aliá não, o seu nome de subir da Torá não, eu tô falando qual é o seu nome de verdade. Quando o Eudi, ele chega ao ponto de dizer que o nome que é recebido na Torá, para ele fazer aliá, para ele fazer a leitura da Torá, o seu nome hebreu, ele não é verdadeiro, o seu nome verdadeiro é o nome da diáspora, ele automaticamente ele diz, eu não sou quem eu deveria ser. Eu sou quem eu me apresento para a sociedade secular. Ele rompe ali, né? Ele rompe ali. Isso é um dos aspectos da assimilação que é um grande perigo. Hanukkah, ele é um memorial para a gente poder lembrar que nós devemos fugir da assimilação. Não adianta acender vela de Hanukkah, não adianta fazer festa de Hanukkah se a pessoa ela se assume como assimilado. Se a pessoa ela não quer parecer judeu perante a sociedade, se ele esconde o seu judaísmo perante a sociedade, se ele tem vergonha dos aspectos morais, culturais e também de mitzvot que a Torá nos impõe. Por exemplo, não, eu não vou usar kippah porque usar kippah revela que eu sou Yehudi, isso é um problema, eu não posso ser Yehudi em todos os aspectos da minha vida. Isso é assimilação. Isso é, eu não aceito a Torá como ela é para a minha vida. Eu prefiro ser visto ou lembrado como alguém que é secular, como um helenista, como um cristão, como uma pessoa comum. A falta de orgulho é o problema principal. O orgulho bom, tá, gente? Não estou falando orgulho negativo, mas orgulho bom, a felicidade de ser quem se é e o valor que se dá à Torá e os seus princípios morais é um dos motivos para assimilação. Por exemplo, outro dele. A pessoa está num lugar separado da comunidade judaica e cercado de messiânicos, por exemplo. A pessoa vai e se acerca e fala assim, então posso viver o judaísmo, mas não só judaísmo, posso viver o judaísmo com outra fé. Isso é uma forma de assimilação. Judaísmo messiânico nada mais é que parte cristianismo e parte judaísmo. Isso é parte de uma assimilação. A pessoa ela não quer romper completamente com a cristandade. Ela quer ficar com um pé no cristianismo e com um pé no judaísmo. Isso é assimilação. Quando uma pessoa fala, um outro nível também, a pessoa fala, eu não preciso ser como Moshe Rabbeinu, eu não preciso ser como os Yehudim da Gemara e da Mishnah. Eu não preciso aceitar a Torá como ela é. Ela precisa de alguns pontos a ser acertados para se adequar à vida moderna. O que ele está dizendo, ou ela está dizendo? Que a Torá, ela precisa, ela está num nível menor do que a cultura em geral. Eu preciso adaptá-la à cultura geral. E não a cultura geral adaptar-se à Torá. Esse é o grande erro da assimilação. A psicologia explica isso, é que todo ser humano ele tem a necessidade de ser aceito por todo mundo. E não tem como ser aceito por todo mundo sendo apenas de um jeito. Sim. Se você não é múltiplo, as pessoas não te aceitam. Se você não chega num ambiente e se comporta como aquelas pessoas daquele ambiente, Sim. você vai ser rejeitado. É mais ou menos assim, um roqueiro sentar numa roda de pagode. Sim. É mais ou menos isso daí. Ele vai ser rejeitado. Sim. Aí a pessoa acaba vivendo como um pagodeiro para poder ser aceito também naquele grupo ali. E a única forma, a única vacina para esse tipo de comportamento, a única, não tem outra forma, é você amar quem se é, amar o que faz e ter um propósito naquilo que você está fazendo. Isso aconteceu com Matitial Macabi e com Yehudá Macabi, Judas Macabeus, Mateus Macabeus, Matitial, que foram as pessoas de uma família que falaram, olha, vem cá, como assim? Nós, Yehudim, vamos deixar se sujeitar por eles só porque eles não aceitam nossa cultura? Ele levantou junto com sua família e falou assim, não, nada disso. Nós vamos lutar e resistir, mesmo que precisamos fazer um esforço de dar a nossa vida para que a Torá possa ser vivida pelos Yehudim com orgulho. Alguns Yehudim se juntaram e falaram assim, nós vamos batalhar contra a assimilação. A festa de Hanukkah, ela é uma festa que diz o seguinte, eu preciso ter orgulho de quem eu sou. E eu preciso de dar a chance das pessoas que estão ao meu redor poder viver o seu judaísmo com orgulho. Gente, não é obrigação usar peiot. Não é obrigação.
há uma obrigação de ter peiot, porque há uma forma de cortar o cabelo e a barba, que a Torá especifica, porém não precisa ser do tamanho que, por exemplo, eu uso o meu. Ah, Yaakov, então por que você usa peiot? Porque eu preciso ser uma fonte de inspiração para as pessoas que me seguem. Só isso. Eu preciso andar na rua de chapéu, de peiot e barba, para dizer ao mundo que vocês não precisam ter vergonha de quem vocês são. Porque se eu tiver vergonha de quem eu sou, automaticamente todos vocês vão ter vergonha de quem vocês são. Então, ter orgulho do que se é e do que se faz. A Torá ela chama a gente de Am Segulá. Fala que é um povo de propriedade especial. Diz que nós somos um povo que é elegido, que é escolhido. Hashem escolheu a gente. Nós somos mais do que isso. Nós somos Am Amelachim. Nós somos um povo de reis. E nós somos povo também de Kohanim. O que é um Kohen? O Kohen é uma pessoa importante. É uma pessoa de status. É uma pessoa nobre. A Torá chama a gente disso. No dia e no momento que nós não crermos mais que nós somos dessa forma, nós deixaremos de existir. E quando o povo Yehudi existir, se Hasve Shalom isso acontecesse, Hashem também seria mentiroso. Porque existe uma promessa no Tanar que diz que enquanto existir povo Yehudi, Hashem Hashem tem uma aliança conosco e nós existiremos para sempre. Então, é uma condição sine qua non, ou seja, se existe isso, existe aquilo. Então, se existe povo Yehudi, também existe Hashem. Uma das provas mais reais que existe a Kadosh Baruch Hu, segundo Vasco da Gama, chegou para os reis da Europa e disseram, olha, vem cá, existe Hashem, existe algo maior, existe Elohim, existe algo superior? Dá-me provas. Então, um grande sábio, lógico que não era Yehudi, assim, entre aspas, né? Há controvérsias, mas ele falou assim, quer uma prova de que existe? Quer uma prova de que existe algo superior? O povo Yehudi. O que tem isso a ver? Quanta perseguição que eles sofreram. Quantos milênios eles ainda estão aí? E da mesma forma, mesma cultura, mesma língua, quantos outros povos da mesma época resistem até hoje? E com a cultura tão forte como existe até hoje? E com tanta perseguição. Existem povos muito maiores, nós somos 2% da população mundial. 2% da população mundial. Quando acontece alguma coisa na Indonésia, quando um indonês mata alguém, aparece isso na mídia mundial? Não. Agora, todos os dias, no New York Times, ou seja, qualquer outro jornal da Europa, se um Yehudi faz alguma coisa, mesmo que seja certo, ele é julgado e o mundo todo lembra. O mundo todo não esquece. Todos os dias, repito, isso é verdade, é estatística. Todos os dias tem uma notícia de um Yehudi ou de Israel no mundo, nos principais jornais. Como um povo com 2% da população mundial faz tanto barulho no mundo? 6 bilhões de pessoas. Agora acho que é 7, não? 9? Estou atrasado. Mora mais, repete aí o nome do navegante aí que... Vasco da Gama. Óbvio, né? Vasco da Gama. Então, Raverim, a gente precisa olhar para dentro da gente e falar o seguinte, olha, eu preciso ter orgulho de quem eu sou. Uma vez me perguntaram assim, vem cá, olha só, uma pessoa com esse pensamento helenista, assimilado já, falou o seguinte, olha, vem cá, o que é tzniut? Eu falei, tzniut é ser tzanua, é ser discreto. Vem cá, o que mais chama atenção? Uma menina de shortinho ou uma menina de véu hoje em dia, de kitsuirosh? Uma pessoa de vestido e kitsuirosh? Aí eu falei, depende pra quem. Aí ele falou o seguinte, não, hoje em dia todo mundo anda de shortinho e tal, não sei o que, todo mundo anda comum. Uma pessoa de kitsuirosh e de vestido chama muito mais atenção. Então eu não quero que minha filha chame atenção, ou minha esposa com kitsuirosh que chama muita atenção. Eu falei o seguinte, saiba chamar atenção pelos motivos certos. Se o motivo de chamar atenção é santidade, é verdade, é honestidade, moral, se esse é o ponto que vai chamar atenção e que vai inspirar pessoas, ok. Agora, se for uma coisa ruim, agora você decide qual ponto que você vai chamar atenção e qual ponto que você vai ser tzanua. A pessoa fica meio assim. Tem perguntas que as pessoas sabem, que as pessoas fazem, às vezes não tem resposta. Mas a Torá, se a gente pensar na Torá, isso ressalta isso na gente.
quem nós somos. Shlomo HaMelech, o grande sábio, ele escreveu: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Se você acha que a Torá é algo arcaico, é algo ruim, é algo rude, é algo antigo, é algo que não tem muito valor, é algo que pode ser escondido, se isso está na sua cabeça, isso vai ser para você. O Talmud diz que uma verá que a pessoa faz 3 vezes é como se ela fosse mitzvah. Se a pessoa faz uma verá uma vez, sente um pouquinho ruim. Na segunda vez ela faz de novo, ela sente mais ou menos. Na terceira vez, mamash, vai ser aquilo ali mitzvah. Ela vai fazer a coisa errada e vai acreditar que é o certo. A pessoa ela repete tanto para ela mesma, que será que precisa isso? Que vai ter uma hora que ela vai acreditar naquilo. Hanukkah é orgulho de quem se é. São milênios. Avraham Avinu foi o primeiro. Avraham Avinu, ele deu a sua vida contra tudo e todos para provar que Hashem era um. Ele era único e não tinha nada mais além dele. Yitzhak, ele se isolou de tudo e Am Israel viveu uma vida focada em essa terra é nossa. Yaakov Avinu, ele traspassou todos os limites de paciência, de tolerância, de guerras, de fome, de miséria para dizer, nós somos povos especiais. E assim por diante. Mesmo no Egito, né, Yosef Atzadik, o José, o justo, ele soube criar os seus filhos a ponto de que eles estavam no Egito, mas ele converteu a sua esposa, manteve ela na Torá, e seus filhos se mantiveram na Torá mesmo em terra estranha. Ser um Yehudi é, antes de tudo, entender que devemos ter orgulho de quem nós somos. Ron? Agora a gente pode estudar Hanukkah. Vamos lá, que horas são, por favor? 8? Já? Vamos ler só a primeira parte aqui, o primeiro parágrafo, depois a gente encerra. Quero, por favor. Babait Sheni Keshmalacha, na época do segundo templo, quando Israel teve sob o domínio do Império Grego, foram ordenados vários decretos para destruir a religião judaica. O decreto não era contra o povo Yehudi nessa época, era contra a religião judaica. Por quê? Porque a religião judaica ficava tão forte no coração que impedia com que os helenistas dominassem culturalmente. Então, aqui a guerra era contra a religião judaica. A mazela é a mesma. Os romanos, os gregos, sim, vieram para cá. Alpneiteron, né? É o último exílio. Não era permitido estudar a Torá, então foi proibido. Em cumprir preceitos, cumprir mitzvot, os opressores puseram as mãos nos pertences materiais e nas moças. Entraram no santuário, no Beit HaMikdash, e profanaram-no e impurificaram o que havia de sagrado. Só para vocês terem uma noção, Antíoco Epifânio, vocês já ouviram falar desse nome? Era a pessoa responsável por isso. Ele entrou no Beit HaMikdash. Depois eu vou contar as histórias que tem a ver. Tem um Yehudi que ajudou eles. Tá? Eu já falei sobre ele, sobre Teshuvah, depois eu falo de novo. Ele entrou dentro do Beit HaMikdash. E também isso também foi uma profecia de Daniel. Daniel falava que a desolação entraria no Beit HaMikdash. Qual é a desolação? A imagem da desolação que entraria no Beit HaMikdash, a imagem do ciúme, que o profeta falava, era uma imagem que ele levou junto para profanar o templo. Ele levou uma imagem que era tipo um bastão, tá? O bastão de Baco. Então, Marshimov Zichro, não sei se eu posso nem falar, esse cinema não existe. Marshimov Zichro, então, pro Antíoco Epifânio. Ele profanou, ele matou um porco dentro do Beit HaMikdash para profanar o templo e levou uma imagem chamada de imagem do ciúme, que ele era uma espécie de crucifixo que era do deus Baco, né? E que Baco foi crucificado.
Então Baco ele era uma imagem muito magrinha, era um ser muito magrelinho, que estava crucificado e com os joelhos dobrados. Mais ou menos assim, com os braços abertos, crucificado, com a cabeça um pouco baixa e com os joelhos meio dobradinhos assim. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Inclusive tem um cidadão aí que anda com ele assim, pra cima e pra baixo. Então, era esse bastão. Exato. Então, e a história desse lugar aí, como você falou, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá aí. Muito verdade. Tá aí de novo. Então, isso é para reforçar a ideia que tem por trás de Hanukkah. Então, estou dando dados históricos aqui, além do que a Alahá está dizendo para a gente. Só mais um parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Foi uma época de muitos sofrimentos para os Yehudim, até que Elohim de nossos antepassados, apiedou-se e os livrou das mãos deles e os salvou. Então, a família dos Hashmonaim, que era de sumo sacerdote, Kohen Hagadol, Kohanim Hagdulim, fortaleceu-se contra eles e os eliminou, libertando Israel das mãos gregas. Os Hashmonaim nomearam um rei dentro dos Kohanim, entre os Kohanim. E o reinado de Israel foi estabelecido e perdurou por mais de 200 anos com os Hashmonaim, até a destruição do segundo Beit HaMikdash. Então a gente para um pouquinho por aí, tá? É uma história de um pouquinho de sofrimento e resistência, mas ela conta tudo aquilo que a gente vai falar, porque não adianta a gente só falar sobre as alahot de acendimento de vela, de Hanukkah, das outras coisas, por isso que eu quero começar com bastante antecedência, para que a gente possa trabalhar esses conceitos do que significa a festa, mais do que as alahot, do que elas significam, um pouquinho da história, para que a gente possa ver que há algo de resistência vindo por aí. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Tá bom. Alguma dúvida? Eu só queria saber como é que faz para conseguir uma Hanukkah? Então, a gente vai pedir junto, tá? A gente vai fazer um pedido coletivo que aí a gente não paga a entrega. Aí fica mais fácil. Porque agora que eu já se ligou mais a coisa, aí eu gostaria de ter uma na minha casa. Não, a gente vai comprar então, tá bom? Ok? Tá bom? Então, até semana que vem. Chazak o Baruch. Amém.